E aí, família? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal. E para quem não me conhece ainda, eu sou a Érica, eu sou psicóloga, trabalho com essa questão de relacionamento, saúde mental das mulheres, autoestima. E hoje eu queria, na verdade, responder uma pergunta que fizeram já há um tempo atrás, aqui nos comentários do canal, que foi, eu não vou me lembrar muito bem da pergunta, mas foi por que mulheres informadas, né, mulheres que são independentes, continuam em relacionamentos abusivos, né, ou em relacionamentos ruins, né? O que eu vou estar falando aqui não quer dizer só sobre relacionamentos abusivos, mas sobre relacionamentos onde as mulheres não estão felizes mesmo, né? E eu acho que esse é um ponto muito importante. Eu já fiz até um post sobre isso, que foi no meu Instagram, que foi por que mulheres informadas se mantêm em relacionamentos abusivos. Eu vou falar umas coisas um pouco mais amplificadas aqui nesse vídeo, então, mas se você quiser se aprofundar, vai lá e olha, tá bom? É um ponto muito importante, né, pra gente começar. Escutem os passarinhos da minha casa são maravilhosos. E o gatinho também aqui. Primeiramente, um ponto que é básico para essa questão, que é a pedagogia afetiva. As mulheres, né? As mulheres, tanto as mulheres quanto os homens na nossa sociedade, nós passamos por uma pedagogia afetiva, ou seja, que seria uma educação dos nossos afetos. A gente é educada para sentir as coisas de uma certa maneira. A principal pedagogia afetiva que as mulheres vivenciam é justamente essa questão do foco nos relacionamentos. A gente fala dentro desses estudos de saúde mental das mulheres que os relacionamentos para as mulheres eles têm um lugar de centralidade, em especial, né, os relacionamentos amorosos, tá? Então a gente é educada e todo o mito do amor romântico e o romantismo no geral e toda essa produção midiática relacionada a isso, ela é um incentivo para que a gente torne as relações amorosas o centro da nossa vida, né? Então, o que é a pedagogia afetiva? É a forma como a gente é ensinada a sentir as coisas. Então, a gente é ensinada a sentir que ter um relacionamento, em especial com um homem, né? Porque existe uma heteronormatividade, mas, no geral, mulheres lésbicas também têm uma tendência a centralizar muito as relações, né, a vida nas relações. Então, nós mulheres, no geral, somos ensinadas que ter um relacionamento é a parte mais importante da sua vida, tá? Então, essa é uma diferenciação que a gente tem que ter claro, porque os homens não são ensinados dessa maneira, que o relacionamento é a coisa mais importante. Talvez fazer sucesso seja a coisa mais importante, ter poder seja a coisa mais importante, ou ter um trabalho, ou ter independência seja a coisa mais importante, mas raramente o relacionamento mesmo é colocado como a coisa mais central da vida. E isso para as mulheres é uma coisa muito... a gente pode dizer, né, dentro desses estudos, a gente diz até que os relacionamentos, eles são identitários para as mulheres, né? Ou seja, eles compõem a nossa identidade, a gente se vê de uma maneira diferente a partir de nós estarmos num relacionamento ou não. Ou seja, eu estar num relacionamento modifica a minha própria relação comigo mesma. Né? Eu me sinto, é como se afetasse nossa autoestima, a forma como a gente se vê, o valor que a gente se dá. E não só, né? Um ponto que é muito importante, afeta também o nosso lugar social, né? Uma mulher que tem um relacionamento tem um lugar social muito mais privilegiado, de muito mais validação, de muito mais reconhecimento. Ela é considerada uma mulher de mais, entre aspas, valor por estar num relacionamento. Enquanto a mulher solteira, né, raramente entende-se que uma mulher está solteira porque ela quer. Né? O imaginário que vem é que essa mulher está solteira porque ela não conseguiu arranjar um parceiro, uma parceira, ou porque ela teve alguma dificuldade nessa questão, né? Então, isso também é muito importante a gente ter. Eu tô trazendo primeiramente as bases, né? A gente é educada para trazer isso como central na nossa vida. Então, isso passa a ser identitário pra gente. E também, o nosso lugar social é muito alterado por estar num relacionamento ou não. Eu atendo mulheres, né? Eu trabalho dentro desse âmbito da clínica, dentro desse âmbito do segredo, dentro desse âmbito
assim, das pessoas falarem as coisas mais íntimas, né, pra gente. E eu trabalho muito com as minhas pacientes, muitas delas, né, nessa questão da separação, da busca da separação, tem muito medo, né, da perda do lugar social, de virar uma mulher sozinha, né, de entrar nesse lugar da mulher separada ou da mulher que foi deixada de lado, né? Então, assim, o lugar social da mulher sozinha, ele é muito pesado ainda. Ele não é um lugar social, assim, reconhecido de uma maneira positiva, né? Como é muitas vezes tratado com naturalidade a solidão dos homens, né? A solidão das mulheres é vista como algo mais pesado, assim, ou como algo não tão aceito socialmente, né? Então, isso é um ponto, né? Outro ponto é que a gente tem que entender que o que é captado mentalmente pela gente, né? Ou seja, eu recebo uma informação, né? Recebi uma informação intelectualmente, né? Ou seja, eu sei de algo, né? Isso é o melhor, socialmente falando. Entende-se que estar num relacionamento saudável é o melhor. Isso daqui é um relacionamento abusivo. Isso daqui, tais sinais me dizem que estou num relacionamento abusivo. E é claro que isso é muito importante. Informar as mulheres tem um grande impacto e muitas vezes mobiliza emocionalmente também, né? Então, às vezes a gente tem uma informação, mobiliza a gente emocionalmente de forma muito profunda. Mas a gente tem que reconhecer que são campos, assim, que se integram no ser, na psique, mas são campos que têm lógicas de funcionamento diferentes, né? O campo emocional e o campo intelectual têm lógicas de funcionamento diferentes. Se fosse dessa forma, né, você consegue visualizar isso em muitos casos, né? Em muitas expressões diferentes, né? Muitas vezes a gente tem uma informação, ou seja, sabe, acordar cedo faz bem para a saúde. Por isso eu consigo me mobilizar e me emocionalmente me disponibilizar para isso? Não necessariamente. Algumas pessoas sim, outras pessoas não. Eu deveria me comunicar melhor com as pessoas. Você deveria se comunicar melhor com as pessoas. Né, é importante a comunicação no relacionamento. Você tem essa informação. Necessariamente você consegue mobilizar o seu emocional para aplicar aquilo? Não, né? Porque são trabalhos diferentes. Porque se precisasse, se fosse dessa forma, né, a gente só precisava ler livro de autoajuda. Ninguém precisava fazer terapia, né? As pessoas não adoeceriam emocionalmente como adoecem. Porque justamente o funcionamento do campo emocional é diferente, tem suas peculiaridades. E é muito importante a gente trazer isso. Porque o que acontece? Quando a mulher é informada, né, ela tem aquela informação, às vezes até feminista, né? Até tem um nível de informação mais profundo mesmo, e ela se mantém numa certa relação, o nível de culpa que ela chega é muito maior ainda, né? Porque ela fala, pô, mas eu sei disso, né? Eu sei o que eu tô vivendo, né? Só que é isso, é importante a gente ter um processo assim muito profundo de autocompaixão com a gente e com a mulher que está vivendo isso, né? Caso seja você, caso não seja, de que é um processo mais profundo, né? Ele necessita de tempo, assim, da segurança emocional. A mulher que está nesse relacionamento, ou quando a gente está num relacionamento como esse, né? Que isso pode acontecer com qualquer pessoa, na verdade, a gente pode também achar que há aquela pessoa que vive o relacionamento abusivo. O relacionamento pode se tornar ruim a qualquer passo do caminho, né? Assim, então, é muito importante a gente entender que tem um fortalecimento do nível emocional, né? Às vezes da autoestima, né? Muitas vezes você fala assim, pô, beleza, eu deveria estar num relacionamento saudável, mas pode ser que haja uma crença de não merecimento, inclusive, desse relacionamento saudável. Pode ser que haja uma crença de que todos os relacionamentos são abusivos. E tem muitos níveis que podem impedir uma ação de se afastar num relacionamento desse que a gente não sabe, né? Então, assim, é importante a gente entender quanto essa questão é complexa, né? É uma questão muito complexa. E é uma questão que, se a mulher está tendo uma dificuldade muito grande em sair desse relacionamento, é uma questão de tratamento mesmo, assim. E pode ser também uma questão de dependência emocional, né? De você ter um nível de dependência tão grande que isso é patológico,
né? Pode ser que seja isso também, né? Então, que ela não consiga se desvencilhar, né? Porque assim, muitas vezes uma pessoa, por exemplo, usa drogas, né? Assim, usa químicos, tem uma adicção química. E às vezes ela não consegue parar, né? Muita dificuldade de parar. A gente reconhece que ela é uma pessoa adoecida, né? Agora, quando é uma questão de relacionamento, parece que a pessoa gosta de sofrer. E não é verdade isso, né? A pessoa tá em sofrimento, mas tem muita dificuldade de se desvencilhar. Então, tem um processo todo, assim, né? De quando você se depara com essa situação, né? Sendo uma pessoa amiga ou sendo com você mesmo, um processo assim de autocompaixão e de entender que trabalhando o seu emocional, nessa cura do emocional, talvez numa terapia, talvez com você mesma, né? Porque isso é possível também, muitas coisas a gente consegue por nós mesmos. É que você vai conseguir assim ir trazendo o foco para você, saindo dessas crenças que te levam a achar que estar num relacionamento é a coisa mais importante que você pode fazer, ou que você não vai conseguir sobreviver, ou que a sua vida vai ficar muito ruim sem aquela pessoa, porque são essas as crenças que vêm, né? De que minha vida é ruim com ele, pior sem ele, né? Essa coisa de que está ruim, mas não tem uma perspectiva de melhora, né? A gente acha que é muito óbvio isso, né? Se você sair desse relacionamento, você vai conseguir uma coisa melhor, você vai ficar melhor. Às vezes a pessoa não consegue sentir isso. Assim, isso não é profundo no sentir, né? Isso é uma informação mental, assim, nossa, você merece coisa melhor. Tá, mas. Né? E como que isso chega até mim, né? Então, o processo de você se desvencilhar de uma situação ruim, não necessariamente até um relacionamento, ela é um trabalho que é importante que seja feito a partir de uma perspectiva amorosa. A gente tem que trazer assim amorosidade para esse processo, né? Porque senão a gente fica muito na culpa interna e na culpabilização do outro e julgando o outro como se o outro gostasse, né? Se tivesse prazer ali em sofrer. E assim, não é dessa natureza, né? É muito mais profunda a educação que a gente recebe, assim. A gente recebe uma educação que é um incentivo incentivo às mulheres a serem tolerantes à violência, né? A violência contra a mulher não é considerado algo totalmente absurdo na nossa sociedade. Ainda é algo que é muito aceito, assim, era muito naturalizado, né? Certos abusos, em especial os abusos psicológicos, né? Os abusos verbais. Então, respondendo essa pergunta, né, de um seguidor aqui do YouTube, é importante trazer muita amorosidade para isso, assim. E é por isso também que mulheres se mantêm em relacionamentos que muitas vezes não são saudáveis, né? Tem uma pedagogia afetiva, tem um incentivo a você tolerar. É um incentivo enorme que as mulheres recebem a tolerar, né? A tolerar qualquer tipo de violência, a não dizer não, a dificuldade, o medo de botar limites, né? O limite ele é visto como algo muito perigoso. Se você botar limites, você vai perder essa pessoa, né? Então, assim, é importante a gente trazer muita amorosidade para esse processo, para você mesma, né? Trazer o foco para dentro. Muito dessa questão da dependência emocional, mesmo da codependência, é um vício da gente de estar no outro. De estar o tempo todo ali pensando no que o outro precisa, no que o outro necessita. E é um retorno, assim, e é muito necessário a gente fazer esse retorno muito amoroso pra gente, entendendo quais são as nossas necessidades, entendendo como dia a dia a gente pode se fortalecer para chegar no nosso objetivo, de ter uma vida mais saudável, de ter um relacionamento mais saudável. Então, assim, se você estiver se sentindo potente o suficiente para simplesmente terminar esse relacionamento, é o ideal, né, dos mundos. Percebi que um relacionamento não é bom pra mim e consigo terminar, perfeito. Mas a gente tem que entender que também tem mulheres que vão viver processos mais longos. E é isso, né? É isso. E elas precisam do nosso apoio. Nós precisamos desse apoio, né? Com quem quer que aconteça isso.
tá? Então, acho que respondi essa pergunta. Se tiver surgido alguma dúvida aí pra vocês, me falem, tá? Vocês já sabem o caminho aqui, curtam, compartilhem, me sigam lá no Instagram se vocês não me seguem ainda, tá bom? Gratidão por ter assistido esse vídeo, agradeço bastante. Comentem aí o que vocês acharam, tá bom? Me falem. Gratidão.